Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Vou esperar a Carla entrar pra chamar ela e a gente fazer esse super bate-papo que eu tô tão ansiosa pra falar sobre os animais. Ai, tô assim em êxtase, super feliz. Bom dia, Ana, Cândida, Nádia. Ô, pessoal, saudade de vocês. Saudade de falar com vocês pessoalmente. Bom dia, Sabrina. Ó, eu já tô aqui com o meu chazinho, que amanhã pede, né? Um chazinho gostoso. A dose de café já foi. Frio, Florianópolis. Meu Deus, como tá frio aqui. Bom dia, gente que tá entrando. Esperar a Carla chegar. Enquanto isso, gente, quem tá entrando, quem é que tem bichinho aí de estimação? Levanta a mãozinha pra eu saber. Quem é que tem um cachorro, um gato, papagaio, um peixe, uma aranha, qualquer coisa de estimação? Legal. Bom dia, bom dia. O meu gato hoje parecia que tava adivinhando. Eu tive que fazer todas as coisas que tinha que fazer. Aí deu 9h15, vou preparar as coisas pra live. Tive que sentar 5 minutos, ele sentar no meu colo, dormir aí uns 5 minutos, porque eu já tinha que sair da sala e vir pra cá. E ele tá assim, super agitado, super querendo atenção. Bom dia, gatinho, cachorros. Nossa, 4 cachorros, gente! Deixa eu ver se a Carla já tá por aqui. Deixa eu ver. Bom dia, pessoal que eu não conheço. Bem-vindos. Ai, gente, eu não lembro onde que compartilha aqui. 13 gatos, gente! Parabéns, hein? 13 gatos. Uau! Que delícia, mas é puxado, né? Vocês sabem? Ô, Oi, Carla! Bom bom dia! dia. Eu tava contando que eu tava super ansiosa por essa manhã. Eu cheguei a sonhar, você acredita? Eu também. Dormi 1h da manhã. Menina, o que que é isso? Eu cheguei a sonhar com essa live. Eu falei, gente, o que que tem no meu sistema? Ó, e o meu menino aqui, ó, eu tava contando pro pessoal, ele tá super agitado, olha aqui, ó. Ele quer colo de qualquer jeito. Ele tá em cima da mesa aqui, angustiado, sabe? Olha, já está no campo trabalhando. Tá, ele é o que Bom mais dia, tá. Bia. Bom dia, Ana. Bom, meus alunos estão entrando todos. Ai, tem uns Um beijo também, que para vocês, viu? lindos! Bom dia, bom dia, bom dia. Gente. Jana, Cara, eu tô muito feliz por você ter aceito o meu convite, da gente conversar um pouquinho, fazer esse bate-papo sobre os animais. Esse é um tema que já aparece assim para mim há bastante tempo, de pessoas que me buscam por querer constelar os seus bichinhos, né? Começou dessa forma, assim, né? As pessoas indo nos grupos ou nos atendimentos individuais e querendo olhar para uma questão do seu animal de estimação. A primeira vez que eu tive essa experiência, eu falei, meu Deus, como assim? Mas enfim, vou confiar no campo e vamos ver o que esse animalzinho tá querendo mostrar. E a partir daí foi uma experiência tão rica. Eu falei, gente, na época eu não tinha animal de estimação ainda. Já tive, né? Mas eu não tinha esse olhar. E foi sim. muito rico. E a partir daí começou a vir muitas pessoas com esse tema,
de querer constelar uma doença do animal, às vezes uma perda, né? Porque tinha um apego muito grande àquele bichinho. E aí eu comecei a ter as minhas experiências, né, diante do assunto, porque é difícil, eu não encontrei literatura ainda sobre isso. Comecei a escrever algumas coisas, algumas percepções, assim, através da observação fenomenológica. Mas é muito legal quando a gente pode trocar isso com outra pessoa que tem uma experiência mais vasta, mais rica, né? Descobri há pouco tempo sobre a medicina veterinária sistêmica. Eu fiquei super encantada, porque veio bem numa fase que eu tô com 2 bebês gatos, né? Adolescentes já, porque estão com 8 meses. Então, assim, veio bem num momento muito lindo. E aí eu falei, ai, cara, vamos conversar sobre isso? Vamos... Porque tem muita gente nessa mesma situação. E eu tenho observado muito o quanto os animais eles estão cada vez mais presentes, né? Na vida das pessoas, no dia a dia. Inclusive absorvendo coisas, né? Absorvendo, assim, às vezes doenças que as pessoas têm. Isso, assim, tá ficando claro, assim, para mim. E aí eu queria que você se apresentasse o pessoal, tem um povinho aqui que também é meu aluno, que me acompanha, né? Para quem não te conhece, falasse um pouquinho da medicina, veterinária sistêmica, como que vocês chegaram nisso, enfim, aquilo que você quiser falar, fica à vontade, a casa é tua e a gente vai conversando. Tá, joia. Bom, primeiro e antes de tudo, bom dia a todos, né? Eu sou Carla Soares, sou médica veterinária sistêmica, hoje cofundadora do Programa de Formação em Medicina Veterinária Sistêmica no Brasil e no exterior. E queria, Aline, em nome de todo o programa, de todos os professores, todos os alunos, agradecer a esse honroso convite para a gente poder compartilhar esse assunto tão novo, tão profundo, né, tão doloroso também, com os nossos alunos, né? Eu digo nossos alunos porque você também tem um instituto de formação em Floripa, né? A gente tem 2 alunas de Florianópolis, um beijo para elas, a Gabi e a Marcele. E então, assim, Oi? A Gabi é a nova médica dos meus bebês, lindona. Olha que universo conectado! Pois é, e aí a gente tem, né, todo esse movimento de trazer para a medicina veterinária um novo olhar, um novo cuidado, uma nova postura. E quando a gente fala de medicina veterinária sistêmica, a gente não fala dos animais só, né? Então, assim, as pessoas vão muito na expectativa, às vezes num workshop, num atendimento individual, ou mesmo para uma formação, compreender a questão dos animais especificamente. E não é só isso, né? A medicina veterinária sistêmica, ela olha para todos os aspectos do inconsciente coletivo, do psiquismo da medicina veterinária como um todo. Né? Nós somos hoje consideradas uma das profissões que tem mais suicídio no mundo, com altos índices de burnout, e foi essa dor, né? A dor de nos relacionarmos com outra espécie que não seja humana, que fez com que esse programa surgisse. Uau, né? Porque a medicina veterinária, ela está hoje doente, né? Doente no sentido de a gente está lidando com dores muito profundas, com questões muito profundas, sem olharmos para nós, né? Nós como seres humanos. E aí o animal, ele acaba entrando numa rota de fuga. Ele tem sido a nossa fuga, né? É o nosso ponto de apoio, o nosso lastro para não lidarmos com as nossas questões emocionais. E aí o médico veterinário não dá conta disso mais, infelizmente. Então, ou a gente fica no modo guerra, né? Extremamente reativo e agressivo e desconectado dos tutores, xingando o tutor, se autodesvalorizando, que é esse o perfil atual. Ou a gente entra no modo de dor profunda que nos leva a uma tristeza, a uma depressão, a burnout e a suicídio. Então a gente está
polarizado nesse sistema e não consegue buscar uma equalização emocional, psíquica e sistêmica, de fato, dentro da medicina veterinária. Então, assim, é lindo a gente entender os animais, né? Mas eles têm sido o blind spot, que eu chamo, né? O ponto oculto das nossas dores e das nossas questões. Claro e óbvio que eles têm as questões deles, né? Inclusive transgeracionais, que é uma coisa que a gente está começando a estudar dentro da medicina veterinária, e que é dificílimo a gente compreender que muitas vezes o animal manifesta no campo da constelação questões transgeracionais ligadas à espécie dele. Muitos animais, eles são usados em laboratórios, em abates, em pesquisas científicas com eletrodos, abertura e visceração, né? Enfim. E eles vêm com essa memória dentro do campo deles. Então, isso não é visto. E a gente fica preso na diarreia, no vômito, nananã, 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 e aquilo retorna, aquele tutor não sai do seu consultório com doenças crônicas que nenhuma medicação resolve, nada resolve, enfim. E aí, quando a gente olha sistemicamente, a gente encontra esses pontos que são profundos. E quer dizer, porque isso nos convida, como profissionais e consteladores que trabalham com animais, a olhar para a alma desses seres, né? Então, eles não são mais um aparato biológico a serviço da humanidade. Eles são seres conscientes, dentro de um propósito planetário, que às vezes estão a serviço da humanidade e outras vezes não. E nós subjugamos, invalidamos, usamos para cobrir os nossos buracos, os nossos eneagramas emocionais. E o médico veterinário se inclui nisso. E a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente também. Gente, sabe que a Então, era vez... com essa introdução que eu queria abrir a nossa aula de hoje. A primeira vez que eu entrei em contato com essa informação de que o campo da medicina veterinária é um campo onde tem um alto índice de suicídio, foi até com a Gabi, maravilhosa. E foi muito interessante porque, assim, durante muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com a constelação, eu estava diretamente ligada com os profissionais de saúde, né? Então, eu atendia muitos enfermeiros, depois eu comecei a atender alguns médicos, nutricionistas, porque foi, digamos assim, o primeiro nicho, né? Eu comecei a trabalhar com constelação dentro de uma clínica onde havia um psiquiatra que era um fofo, super aberto a novas medicinas, assim, novos olhares. Ele me indicava muitas pessoas. Na época eu entendi por que eu comecei a trabalhar com ele, né? Porque havia muitas informações de doenças psiquiátricas na minha família, então é óbvio que existe uma compensação, né? A gente sabe disso. E foi lindo porque eu comecei a olhar para esse lado da saúde, então é muito comum pessoas da área da saúde me buscarem, e eu sempre tive uma preocupação muito grande com esses profissionais que trabalham com a saúde, né? No sentido de, caramba, eles estão muito doentes, muito doentes. E aí eu nunca parei para pensar o quanto que isso também afeta o médico, o profissional da saúde dos animais. E aí quando essa informação chegou até mim, fez muito sentido. Eu falei, caramba, é claro que essa área vai estar doente também, né? A saúde, de uma forma geral, tem muita compensação sistêmica, de alguma forma, né? Assim como os profissionais da saúde, de uma forma geral, buscam essa profissão, né? Pelas questões de compensação sistêmica, eu acredito, me corrija se eu estou errado, se quiser já falar um pouquinho sobre isso, há também uma busca sistêmica muito grande dos profissionais pela medicina veterinária. E fez muito sentido isso para mim, né? Fez até eu olhar diferente para esses profissionais com uma gratidão, assim, profunda, sabe? E foi muito lindo isso dentro de mim. E eu acho que isso é legal de falar para as pessoas, porque a maioria que está aqui com certeza tem os seus bichinhos, e geralmente a gente olha muito para o bichinho, e ter esse olhar para o profissional que cuida do seu bichinho com uma gratidão,
e uma honra a esse destino, eu acho que é extremamente importante também. Muito lindo isso. Se tu quiseres falar um pouquinho mais, assim, fica à vontade, cara. Quero. E você até perguntou, né, como surgiu a medicina sistêmica, veterinária sistêmica, ela vem dessa dor. Então, assim, a medicina veterinária, que é o tema do meu quarto livro agora, é a medicina veterinária como instrumento de pacificação mundial mesmo para a medicina veterinária. Então, o que acontece? Que a gente vê nas constelações veterinárias e que isso é repetitivo, e eu já testei de diversas formas no campo, né, para ver se era um caso isolado ou se era um caso recorrente. E o que se mostra de forma repetitiva, mas não padronizada, tá? Repetitiva, mas não padronizada, é que a medicina veterinária, ela nasceu para a guerra. Ela nasceu na guerra, em estado de guerra. O profissional médico veterinário, ele era chamado de cuidador de animais. Há 100 mil anos atrás. E aí ele ia para a guerra para cuidar dos animais que serviam nas batalhas. Ou principalmente os equinos, né, que eram os cavalos de guerra, ou os cães de guerra. Então, muitas vezes, o profissional ele se desenvolveu nesse estado, né? Com decapitações, dores, tendo que fazer, que na época não se chamava eutanásia, porque esse é um termo mais recente, mas na época o médico veterinário ele tinha que sacrificar, era esse nome, sacrificar os animais em campo de batalha, porque não tinha como cuidar de um animal de 500, 600 quilos, né, um cavalo, um equino, um burro, um jumento, sei lá, dentro de um estado de guerra. Então, a gente cresceu, a nossa profissão, ela se desenvolveu dessa forma. Paralelo a isso, o médico veterinário, ele primeiro se desenvolveu também para cuidar do alimento planetário, que são os animais, entre aspas, né? Hoje a gente já está mudando as nossas perspectivas, né? Muitas pessoas estão tendo, cada um no seu tempo, a exclusão, que eu não gosto de usar esse nome, mas do alimento animal, mas passando por um alimento mais vegetal, enfim. Mas o médico veterinário, ele nasceu para cuidar da comida humana. Olha que louco que é isso. Né? Então, nós nos formamos dentro de abatedouros, né? Vendo aqueles animais saindo do curral, indo para, na época, choque, outras formas de abate, né? Que hoje está se tornando mais humanitário, mas tudo isso causa uma dor sistêmica muito grande. E a gente foi da guerra para o abate, e aí sim fomos para a clínica de pequenos animais. A clínica de pequenos animais é algo muito recente, mas só que a gente tem uma ancestralidade extremamente dolorosa por trás disso tudo. Então, nós chegamos no fundo do poço com isso. Qual foi a compensação sistêmica? Para a gente olhar para essa dor aqui dos nossos ancestrais veterinários. O suicídio veterinário. Então, o médico veterinário que comete o suicídio é uma dor horrível para o nosso sistema, mas foi a única forma que nós conseguimos olhar para nós. Então, o suicídio na medicina veterinária, infelizmente ou felizmente, está a serviço desta dor, para compensar. Se nós não íamos olhar para isso aqui, ó, a gente não ia dar conta de olhar para essa dor. Então, teve que morrer gente, colegas, professores, namorados, namoradas. Alguém teve que pular da janela, muitas vezes, e isso a gente tem estatística quase mensal de alunos que cometem suicídio em instituições, professores, e por aí vai, colegas, né? Eu atendo muitos veterinários, né, em pulsão de morte recorrente, e aí o que acontece? Isso aqui foi a única forma da gente olhar para essa dor. Olha que lindo que é isso, profundo, doloroso, né? E aí a gente olhou, pronto, agora a gente está olhando. E aí agora a gente está buscando, através da medicina veterinária sistêmica,
trazer esse conhecimento, mas fora da espuma. Quer dizer, o que esses animais estão fazendo na casa das pessoas? Por que o médico veterinário escolhe se esconder atrás de um bichinho com estetoscópio e jaleco branco? Qual é a dor que está por trás disso? Né? Por que um tutor, ele, quando casa, tem um cachorro em vez de um filho? Por que ele tem 4 abortos e tem 4 animais em casa? E aí a gente vai fazendo as conexões e vai vendo que o buraco é mais embaixo. Não é aqui na espuminha, né? Não é lindinho como a gente acha. E o médico veterinário, ele entra dentro do sistema de uma forma extremamente iludida e infantilizada. Vide as postagens, vide a postura, vide as relações humanas que não existem, porque a frase jargão, né, da medicina veterinária é: odeio pessoas, amo os animais. Verdade. Então, é um movimento muito profundo isso. Quer dizer, a gente escolhe ser médico veterinário porque eu odeio o ser humano. Só que quando eu falo eu odeio o ser humano, eu não gosto de gente, eu estou escrito aqui, ó, eu não gosto de mim. Quando eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar de você? Como é que eu vou gostar dos clientes que chegam até a mim? Como é que eu vou gostar das famílias que vêm com aquela demanda emocional e não só clínica para mim? Como é que eu vou gostar dos meus mestres, dos meus professores? Como é que eu vou amar meus pais? Não tem condição emocional que dê lastro e sustentação para essa dor. Porque a desidentificação da espécie humana é uma dor. Isso dói. Porque nós não viemos para odiar a nossa própria espécie, nós viemos para amar a humanidade. Isso faz parte da nossa biologia. Então, o animal, ele entrou como um elo entre eu e você. Ele entrou um elo para nos fazer nos olhar. Ele adoece a serviço da gente também. Então, quando você vai num consultório veterinário, você vai para aprender a se relacionar com aquele profissional também. E nós também, né? Então, a formação do médico veterinário sistêmico passa por essa tampa de bueiro que cai e a gente fala, gente, eu estou há 14 anos, 20 anos, 5 anos na medicina veterinária e nunca parei para pensar que inconscientemente eu escolhi ser médico veterinário porque eu não consigo lidar com a espécie humana. Senão eu seria médico e ainda assim os médicos têm essa mesma dificuldade também. Tem, porque eu conheço. Mas aí é do campo deles. Eu não sei nada da medicina, o meu olhar é totalmente para a medicina veterinária, né? Por isso que eu mergulho profundamente. E aí foi quando eu escrevi esse livro, que depois eu vou te mandar de presente, espero te entregar pessoalmente, mas eu vou te mandar de presente. Que foi um livro... Eu compartilho na minha página, cara. Sim, e esse livro foi um estudo do inconsciente, foram os primeiros estudos que a gente começou a fazer do inconsciente coletivo do médico veterinário, né? Por que tem a relação tutor e médico veterinário que é desequilibrada, né? Então, assim, e quando a gente coloca nas constelações veterinárias o tutor de frente para o médico veterinário, aqui existe uma alta expectativa por falta de pai e mãe aqui no profissional. E esse também, que não tem a conexão ancestral consciente, projeta essa dor e essa falta aqui também. Então ele não se sente valorizado, ele não se sente reconhecido. Mas quem tem que reconhecer se é ele próprio? Porque ele não reconhece o que está atrás, então ele busca o reconhecimento no outro. Então fica esse jogo, né? Essa relação disfuncional e doente entre dois seres humanos com profundas dores. Então o convite da medicina veterinária sistêmica é que eles se olhem e se ajoelhem nas suas dores e chorem, né, em agradecimento por esse animal que está aqui fazendo só o elo entre essas duas pessoas. Que forte isso, hein, Carla?
Eu acho que eu desativei aqui os comentários para não ficar no rosto de você. Deixa eu só ativar de novo, ver se alguém comentou alguma coisa. Se tiver Você sabe pergunta, pode trazer para a gente. Já gente, eu só dizendo. desativei para não ficar no rosto da Carla, mas daqui a pouco eu dou uma passada nas perguntas de vocês, tá? Eu não sei quem tá assistindo, assim, mas esse olhar que você tá trazendo, Carla, ele é tão maravilhoso, e é muito doido que só quando a gente vivencia uma situação é que a gente consegue, às vezes, abrir o olhar, né? Então, como eu comentei, eu já tive animais de estimação, mas na época que eu era filha, então geralmente era minha mãe que ficava de tutora, digamos assim. E eu lembro que quando eu falei assim, não, eu quero ter um gato, porque eu amo gato, sempre amei gato, né? Minha mãe foi criada, né? Assim, eu fui criada no meio do monte de gato. E eu falei, não, eu quero. Eu fiquei um ano amadurecendo essa ideia, porque começou a disparar dentro de mim um medo, um pavor de ser, eu vou dar conta de cuidar de um bicho? Gente, começou a me dar um negócio dentro de mim. E aí, olha que doideira. Era uma área que eu nunca olhava. Aparecia, assim, os clientes com esse tema. Eu comecei a anotar, né, alguns padrões. Mas era uma área que eu nunca olhava. Eu nunca tive esse olhar, assim, mais profundo, mais amoroso, mais inclusivo, né? Do que tá por trás desse profissional, porque não fazia parte do meu dia a dia. Eu acho que isso é meio comum, assim, né? Não sei, pelo menos para mim isso é meio comum. E hoje, com os meus dois meninos adolescentes, gente, fez isso aqui, ó. Né? E é muito lindo ver exatamente isso que você está falando, porque eu comecei a estudar, comecei a ir atrás de informações bem nessa questão da história, né? Eu gosto muito de história. Essa informação que você trouxe das guerras, de como que esse campo, né, dos animais, das informações deles se formam, por que que um animal é tão diferente do outro, por que que um passou por determinada situação e o outro não, da mesma ninhada às vezes, né? Então é muito lindo tudo isso, muito lindo mesmo. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui também devem estar se surpreendendo em trazer esse olhar para o veterinário, né? Deixa eu passar aqui nos comentários para ver como é que a galera tá interagindo. Eu não paro de chorar, gente. Ai, gente, eu tô aqui assim, né? Eu só não choro mais porque eu tô emocionada porque a gente tá olhando para essa dor com muito acolhimento e muito amor, né? Hoje, no programa de formação em medicina veterinária, nós temos 30 médicos veterinários que vão se formar agora. A gente teve um delay, um atraso por conta do coronga, mas tá tudo engatilhado para a formação desses alunos, né? A gente está atento aí. Eu tô morrendo de vontade de fazer esse curso. Quando eu vi que era só para veterinário, eu falei, ai, meu Deus! Eu e mais uma amiga minha que é consteladora, a gente super ama esse tema. E eu falei, gente, a gente tinha que bolar um jeito de criar algo, Carla, vai amadurecendo isso, né? Mas a gente vai ter um módulo optativo para quem não é médico veterinário, para que haja essa integração. A gente teve esse cuidado, Aline, sabe por quê? Porque assim, eu te tenho uma explicação técnica para isso. A gente não faz nada sem antes trazer também para o cabeção. É muito amor, mas a gente tem uma lógica no programa. A gente teve muito cuidado em não abrir para fora da medicina veterinária, porque a gente está galgando sermos vistos. Como a gente está levando um assunto muito delicado, muito profundo, muito novo para dentro dos conselhos regionais de medicina veterinária, para dentro das instituições de ensino, a gente não quis abrir tanto para que não sejamos julgados por um olhar ainda que não compreende o sistêmico. Então, a gente vai firmar essa base, solidificar isso dentro do sistema médico veterinário, buscando um reconhecimento, de fato, como é no direito, para aí a gente abrir, né? Aí a gente abre o campo, aí a gente consegue relaxar, mas a gente está agora, eu consigo ver um barco que levantou
né, as velas e estamos caminhando, saindo da terra, né? Então, assim, a gente está dando os primeiros passos e fortalecendo o campo para a gente abrir para fora e aí a gente, agora é sistema, porque a gente sabe que tem que incluir os terapeutas, a gente sabe disso. Hoje existem vários profissionais que trabalham com animais que não é só o médico veterinário, existem reikianos que não são veterinários, existem os educadores de animais que não são médicos veterinários, quer dizer, o sistema ele é hoje entrelaçado, né? Os animais, eles não são domínio da medicina veterinária, mas a gente preparou e está preparando a base, a sustentação para abrir, né? Então, isso a gente já está bem atento com isso. Faz muito sentido, faz muito sentido. Ai, gente, tô adorando. Eu queria ficar a manhã toda aqui conversando com você, Carla. Já acabou? 1 hora? Eu tô assim. Carla, você pode contar um pouquinho agora pra gente, assim, o outro lado da moeda? Agora, a gente como tutor, né? Eu tenho, assim, algumas experiências muito lindas de clientes, de constelações que eu presenciei. A primeira vez que eu vi um animal entrar no campo foi a segunda vez que eu fui para a Alemanha, porque lá você pode entrar nos lugares com os seus cachorros, né? Então tem essa liberdade. E um dos seminários do Bert, um monte de cachorro, de tutores, né? Ai, que beleza! Gente, foi assim, até me arrepia de lembrar, porque assim, a primeira constelação que eu vi, o Bert estava conduzindo uma constelação, um tema extremamente profundo. Os cachorros da Alemanha, gente, você deve saber, né? Eles são, assim, extremamente disciplinados. Eles nem piscam, é até assustador. Alemanha, né? Uma brasileira. Alemanha, né? Alemanha. Alemanha e vê aqueles cachorros. Eu ficava assim, ai, meu coração solta esse cachorro. Mas tudo bem, isso é uma coisa minha. E aí, menina, era assim, gigante o salão, no meio da constelação, um baita de um cachorro, que eu não sei a raça, não me lembro. Ele saiu do lado do seu tutor, ele entrou no campo da constelação de uma outra pessoa, e eu lembro que o Bert falou assim, deixa. Foi a única coisa que ele falou. O cachorro deu uma volta, assim, no meio da constelação, ele parou num determinado lugar, ele ficou assim, minutos, não foi nada extenso. Que eles não são. Isso. Eles rápido, entram. Né, Carla? Eu já tive experiências. Ele é muito rápido. E aí ele saiu e aquele movimento crucial, assim. Ele mostra e sai. Ele mostra e sai. Exatamente. Tava tudo parado, se movimentou, e aí eu lembro que o Bert deu uma explicação maravilhosa sobre esse movimento dos animais. Foi a primeira vez que eu tive esse contato de olhar para os animais. E eu lembro também que quando eu comecei a facilitar os grupos de constelação, na época eu não tinha meu espaço, enfim, era uma coisa simples, eu não tinha, né, assim, essa coisa de, vou alugar um lugar, não. Onde tinha espaço, a gente fazia os grupos, e eu comecei fazendo grupos na casa de um amigo, na sala dele, e ele tinha 2 gatos. Menina, era incrível, porque assim, ó, os gatos dele entravam nas constelações, por mais que a gente tentasse deixar eles presos, né, às vezes alguém tem alergia a gato, não adianta, eles ficavam loucos quando começavam os grupos de constelação. Tinha que deixar eles soltos. E eu lembro especificamente de uma constelação onde um dos gatos dele entrou no campo. Ele simplesmente se oriçou todinho, igual aquele movimento de gato faz, né? Aquela coisa assim, oriçada pro vazio. Ali eu coloquei uma pessoa. Ele simplesmente saiu do campo, ele ficou paradinho naquela postura de faraó que ele fica, assistindo a constelação, e ele deu um movimento ao colocar essa informação que ele indicou. Gente, eu sei que os grupos que eu fazia na casa desse meu amigo, depois, claro, tive outras experiências, mas eram assim, riquíssimas, as pessoas iam porque elas queriam ver os gatos constelando. Sabe? Então, é muito lindo isso, e é bem esse movimento, ele é muito rápido, ele entra, mostra, sai. Mas eu não sei até que ponto isso é saudável, isso pesa para o animal. Você tem alguma informação sobre isso, Carla? Tenho. Eu vou falar vou primeiro responder a sua pergunta e depois eu vou transcorrer um pouquinho sobre essa questão que você trouxe. Os animais, eles não ficam no campo se eles não quiserem.
Os alunos puderam presenciar, inclusive, se você escolhe um representante para ele representar, ele não fica no campo. Então, meus alunos puderam participar de uma constelação que tinha uma Golden, que eu falei assim, ela vai ser a mãe. Ela saiu do campo, ela não quis ser a mãe. Entende? Ela não quis ser a filha dela, porque a constelação era sobre a filhinha dela que estava internada, uma filhote de Golden, né? E aí eu falei, ela vai ser a mãe, a filha no campo. E ela não quis ser. Então, eles saem. Então, o médico veterinário, o constelador que trabalha com o animal no campo, ele tem que estar atento, porque os animais, eles dizem o que eles querem fazer. Ele não fica no campo, então não tem obrigação. Mesmo que você leve para constelar o animal, e ele seja o constelando, que nunca é ele, né? É sistêmico, né? É o sistema que vai. Então, ele não fica. Ou ele não sai da caixa, ou ele fica... Ele não quer. E quando ele quer, ele vai, mostra, bioindica, que a gente usa esse termo, bioindicador, ele bioindica a questão e sai. E aí, o treinamento do médico veterinário sistêmico é aprender a leitura corporal. Não só do humano, que ele vai ter que aprender a amar, mas também dos animais, porque às vezes é muito rápido, eles olham e saem, ou eles fazem um xixi num lugar específico no campo, ali tem algo, ou ele deita, ou ele senta, ou ele se aproxima, ou ele olha. Então assim, e tudo é muito sutil. Então a gente tem duas formas de usar os animais no campo, ou eles próprios, né, ou o representante para esse animal. Quando eu entro com um representante humano para esse animal, eu normalmente coloco como oculto. Só eu sei. Para não induzir a pessoa. Depois, obviamente, eu abro para as pessoas compreenderem o que aconteceu ali, mas normalmente quando eu escolho, eu boto oculto. E é muito profundo porque a pessoa que representa o animal no campo, ela adota a postura, o comportamento do animal. Então, se é um coelho, ele faz assim. Se é um hamster, a pessoa fica assim com a mão no campo. Se é um cavalo, ela adota uma postura, né? Mas sempre tem algo, uma representação no corpo desse representante que diz respeito ao animal que está sendo representado. Então, existem essas duas formas, mas eu sempre gosto de usar de forma oculta. Para não interferir. Porque a pessoa vai assim, nossa, eu vou representar um cachorro, aí ela já fica no mental. Como é que é um cachorro? Um cachorro senta, ele deita. Então eu boto no campo. Eu sei quem é, né? Mas aí eu deixo ele mostrar o que precisa ser mostrado. E é muito profundo. Já teve casos, Aline, que foram assim, impressionantes. Da pessoa, do constelando, tá falando sobre... Eu me sinto presa numa aranha, numa teia de aranha. Gente, entrou aranha no campo. Surgiu do além, assim... Entende que é muito forte o campo dos animais com os seres humanos. Então, eles estão muito, muito conectados com a gente. Muito, né? Só que a gente tem que parar de ver os animais como seres fragilizados, subjugados, infantilizados. Não, eles são seres conscientes, plenos, maduros, adultos. Quando a gente olha numa constelação ou mesmo numa comunicação intuitiva, eles falam diretamente para você. Eles mostram, por isso que eles são rápidos no campo, porque eles não ficam de mimimi na vitimização. Eles entram, dão um recado e se você quiser, você olha. Se você não der conta, você não vai ver, né? Então eles são diretos, sabe? Completamente diretos e frios até. Né? Essa amorosidade que eles têm é uma amorosidade madura, adulta. Então a gente tem que parar de olhar a gente aqui
e os animais aqui. Superior, Então, né? Como tem isso, né, Carla? Meu Deus! muito. Eu vejo assim Mas os superiores de uma forma. E aí você trouxe muito a questão de como os animais entram com relação aos tutores, né? É o mesmo movimento do médico veterinário. Então, às vezes, ali tem uma coisa que não está sendo vista, uma dor, uma falta de amor, uma incapacidade de expressar o amor. E aí, essa família adota ou compra um animal e bota dentro do sistema familiar humano para que aquelas relações desabrochem questões. Essas questões nem sempre são ruins, tá, Aline? Então, assim, eu falo muito para os nossos alunos, o bioindicador, ele nem sempre bioindica uma exclusão, porque muitos consteladores que trabalham com o animal no campo, que não é veterinário, ou não está estudando profundamente isso, ele fica naquele lugar ali, o animal está na exclusão, o animal está no aborto. Não, nem sempre. Às vezes eles estão indicando coisas maravilhosas do campo, e não a exclusão. Porque o que está oculto nem sempre é o que está excluído, só está oculto. Entende? Então, o que está excluído, o que está excluído, às vezes, está sendo visto mesmo. Eu estou excluindo esse feto, eu estou excluindo essa raiva, eu estou vendo a raiva. Mas eles mostram, às vezes, o oculto e não a exclusão. Então, a gente tem que saber separar isso. Às vezes é junto, exclusão e oculto. Às vezes é só a exclusão. E a gente está vendo aquela exclusão. E outras vezes é só o oculto, não é exclusão. Eles trazem uma solução, ou eles incentivam aquele sistema familiar a olhar para a alegria, para a felicidade, para a benevolência, para a incondicionalidade, para a proteção. Eles desenvolvem em nós, seres humanos, características humanas nossas que estão pouco desenvolvidas para a nossa espécie. É como se fosse um chipzinho lá que a gente tem dentro do nosso mindset que a gente não usa. Nem aqui, nem aqui, né? Então, eles estimulam a gente a vomitar. Vomitar isso. Mas não é uma exclusão. É só uma baixa capacidade de desenvolvimento humano mesmo. Por isso que a medicina veterinária sistêmica, ela se apoia no desenvolvimento humano. Quando o ser humano parar de começar a se desenvolver, provavelmente os animais vão diminuir os adoecimentos deles. É proporcional. À medida que nós vamos evoluindo enquanto espécie humana, no amor mais incondicional, num amor mais adulto, mais equilibrado, aprendendo a nos colocar perante as pessoas e as situações, esses animais aqui, eles vão parar de adoecer porque perde o sentido, o sintoma. Carla, deixa eu aproveitar o gancho, já que a gente está falando, né, desses aspectos do amor, de desenvolver esse aprendizado em nós. Você consegue ver alguma diferença naquelas pessoas que exageram, não sei se eu posso usar essa palavra, mas exageram no trato dos seus animais de estimação como se eles de fato fossem um ser humano? Por exemplo, aquela pessoa que pinta a unha do cachorro, que passa perfume, que dá uma roupa, que faz bolo de aniversário, sabe essas coisas assim? Nem sei, são as ideias que me vêm na cabeça. Vocês conseguem fazer algum link com esse tipo de pessoas, com as pessoas que conseguem olhar para o seu animal com respeito, né? Não nesse lugar de eu sou maior que você, mas você também tem o teu instinto, o teu jeito, eu respeito você como espécie de animal, a gente tem uma troca amorosa. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Porque assim, ó, eu vou falar de mim, da minha experiência agora, a Aline, tá? Eu fico um pouco angustiada quando eu vejo assim, as pessoas tratando os animais como se eles não fossem animais, não no sentido pejorativo da palavra, sabe? Como se tirassem a identidade deles.
e quisessem sim, transformar eles num bibelô. Isso me dá um pouco de sim, angústia. Eu não sei o que você sente em relação a isso. sim. Existem inicialmente dois pontos que nós precisamos olhar, tá? Um deles, de fato, é uma projeção, é uma falta de algo, e aí essa família humana projeta no animal expectativas, sonhos não realizados, a infantilidade de olhar para esse animal como se fosse um objeto, porque parece um cuidado, né? Mas você tira daquele animal a capacidade de expressividade dele como um canídeo, por exemplo, ou um felídeo. É uma espécie que vem com todo um conhecimento ancestral e de forma prepotente, porque você subjuga que aquele animal tem um pai e uma mãe, e eles têm. Eles têm um tronco filogenético que vem dos lobos ou dos grandes felinos, que é muito poderoso isso. Então, isso eles trazem, ainda que sejam desenvolvidos em laboratórios, porque muitas raças nascem de experimentos laboratoriais, né? Então, existe essa projeção, é uma projeção mesmo, tá? Agora, por outro lado, quando os animais vêm com essa capacidade de amor incondicional, que eu também não sei se é tão incondicional assim, tá? Eu questiono essa coisa do incondicional, será que nada tem condição? Porque como é que eu consigo emanar amor incondicional, sem condição nenhuma? Eu acho que isso é meio fake, não sei, tá? É uma coisa que eu estou estudando, como eu não acredito que as pessoas vivam sem expectativas. Isso para mim é uma ilusão. Então aqui existe uma projeção para o animal e, ao mesmo tempo, esses animais, eles também, para se fazerem pertencer a esse sistema humano, eles usam uma lealdade invisível que eles se submetem a isso com amor. Então, é como se eles estivessem, nesse aspecto, também a serviço desse sistema. Mas aí, a gente, quando trabalha através de uma constelação, a gente vai mostrar, olha aqui, você está fazendo isso aqui com o seu animal porque você está projetando algo nele. E aí, a gente vai reequilibrando isso aí e tirando um pouco disso. Muitos animais, de fato, adoecem, né? Pelo peso que é colocado em cima deles, pelas expectativas que os seres humanos projetam neles. Então, o animal vem para suprir esses gaps, esses vazios existenciais. Porque quando você está pleno, de verdade, nem de animal você precisa. Você se relaciona, mas você não precisa. Você não precisa ter um animal. Você pode ter um animal, é diferente. Você pode ter um animal, mas você não precisa ter um animal. Ele não entra no seu sistema de forma inconsciente para suprir você. Né? E isso a gente observa, é muito lindo como essas projeções vão pesando no ombro do animal. Quando a gente usa nas constelações, até com o próprio animal mesmo, que a gente fala assim para eles, eu libero vocês, eles fazem assim, ó. Eles dão um suspiro, eles suspiram, tanto o animal, de fato, como o representante humano para aquele animal. Eles fazem assim, ai, gente, como tá pesado para mim, sabe? Então, o que acontece? Esses animais, eles vêm também com esse serviço para o sistema, mas todos estão buscando um equilíbrio. Sabe? Agora, a gente vê isso rotineiramente. Aí uma coisa que eu ia complementar, que eu esqueci aqui, era justamente isso. Eu sou muito observadora, muito. E aí, eu observo até que, por exemplo, a questão das castrações, que é uma coisa que a gente está falando publicamente, acho que pela primeira vez no Brasil sobre isso, né? Eu já conversei com alguns alunos, converso com alguns professores sobre o assunto, mas estava fechada e hoje me deu vontade de falar sobre isso. Quando a gente passeia na rua com o animal, cachorrinho lá, vamos falar do cachorro porque o gato ele fica mais domiciliado, né? Mas o cão,
Você vê, observem, passem a observar a postura e o comportamento do tutor. Quando o animal vai cheirar o outro, que ele se reconhece muito pela região anal, que ali ficam as glândulas de identidade do animal, o tutor, ele fala, não cheirem não, que é sujo. Então, ali você já observa uma projeção daquele tutor no animal. Ou seja, ele não consegue nem expressar a biologia dele. Cheirar a bunda do outro cachorro é normal. Entende? Faz parte dele. É assim que eles se comunicam, né? E existe... Aí quando é fêmea, observa a neurose, como está espalhada. Vai fêmea com fêmea. Cuidado, é fêmea. Eles não deixam nem os animais, às vezes, se aproximarem. A primeira pergunta que o tutor fala é fêmea? É macho? Entendeu como é que é? É castrado? E nós temos observado, pronto, falei, hashtag pronto, falei, e vamos estudar os altos índices de castração. Por que nós temos tanta necessidade de castrar os animais? Às vezes a pessoa tem um animal em casa. Para que castrar esse animal? Para que tirar essa habilidade biológica deles da sexualidade? Porque quando a gente fala da sexualidade dos animais, não é erótico, tá, gente? É a sexualidade biológica dele. A sexualidade freudiana, inclusive, está ligada ao afeto, às lembranças de quando ele mama, da sucção do prazer. Então, os animais, eles estão perdendo o prazer também. O prazer existencial deles também, porque nós castramos os animais e colocamos eles a serviço da humanidade. Então, a castração ela é indicada como controle populacional, ok. Prevenção de algumas doenças, ok, mas existe um adoecimento na escolha da castração, do porquê quero castrar esse animal. Às vezes a pessoa já está castrada sexualmente e ela projeta isso, porque o animal não pode cheirar a perereca do cachorro, não pode cheirar o ânus do animal, não existe afeto. E aí, o que acontece? Aquela falta de afeto e sexualidade desse tutor é projetado no animal também. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Então, tanto a castração tem sido usado indiscriminadamente, como também a eutanásia. Então, a gente está assim, ó. O médico veterinário, ele tá perdido no tiroteio, entendeu? Ali do negócio. Então, a gente, quando olha sistemicamente para tudo isso, puta merda, peraí, para o barco que eu quero descer, né? Vamos jogar a âncora aqui, vamos olhar para isso e vamos ver o que está por trás disso tudo. E aí a gente começa a olhar de uma forma muito profunda. Para que precisa? Por que o ser humano tem a necessidade de desenvolver raças? Se a gente parar para pensar, gente, esses seres, a gente está brincando de Deus, Aline. A medicina veterinária está brincando de ser Deus. Deus. Crio os animais para o meu prazer. Então, ele tem que ser peludo, ele tem que ser peludo de orelha comprida, ele tem que ser peludo com as patas alongadas. Então, a gente vai criando e mexendo na genética, né, desses animais para satisfazer a gente. Né? Se a gente parar para pensar que quando a gente cobrir esses gaps, as raças, e provavelmente hoje a gente tem mais de 4.000 tipos de raças. Outro dia eu vi um programa na National Geographic, eu fiquei impressionada com as misturas que vão fazendo, pug poodle. Então o focinho não pode ser grande. E a gente vai criando as doenças. Nós criamos as doenças. Nós criamos os animais. Olha, Deus, eu brinco de criar de animais, crio as doenças e mato a hora que isso não der conta mais para mim. Porque eu não dou conta de tanto poder que me dão. Então, a eutanásia entra também para
para a gente acabar com a vida do que a gente não dá conta de criar. O tutor porque tem o animal e o veterinário porque desenvolve também biologicamente esses animais para o planeta. Não sei, viajei aqui agora. Eu não sei, eu ativei os comentários agora, Carla, só para ver se o pessoal tá aí com a gente conectado. Eu só desativei para não ficar rolando na cara da Carla, que eu gosto de olhar no rosto das pessoas. E você sabe, Carla, que para mim faz muito sentido tudo que você fala. Esse tema da castração versus sexualidade é extremamente importante. Isso é uma coisa que eu geralmente levo para as minhas aulas, para os meus grupos, principalmente quando a gente está, por exemplo, no módulo de casal. Eu reforço muito a questão da sexualidade, porque a gente vive uma sociedade extremamente repressora. Aqui no Brasil, acho que existe até uma hipocrisia em relação à sexualidade, porque a gente pinta que a gente é extremamente liberal e, na verdade, não é. A gente é cheio de travas, cheio de couraças, traumas, principalmente traumas, que é uma linha que eu sigo muito dentro da constelação, né? O quanto o nosso corpo, ele é travado por traumas nossos sistêmicos e enfim, uma série de coisas. E agora, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, a questão do que nós vamos viver a partir de agora, pelo corona, porque a gente já tinha uma dificuldade em lidar com o corpo e com o toque. Isso já existia. E a partir de agora, as tendências, né, que falam de um mercado do não toque. Quando eu escutei esse termo, me deu até um medo. Eu falei, uau, a gente vai ter que aprender a conviver com o mercado de não toque. Ou seja, eu vou começar a ter medo de tocar as pessoas, eu vou me travar cada vez mais. E eu fico pensando assim, agora como um desabafo aqui, né, pro pessoal. Eu falei, gente, trabalhei tantos anos incentivando as pessoas nos cursos, nos eventos, a ficar no toque, a sustentar o toque do outro, a sustentar o corpo do outro, seja num abraço, seja num olhar. E agora a gente está, né, coletivamente, por uma razão que a gente desconhece, indo para um movimento contrário. Então, o quanto que isso aqui, daqui a pouco, vai estar, sabe, influenciando ainda mais de uma forma limitante nas pessoas. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Mas, enfim, agora a gente vai ter que confiar nesse movimento, né? Gente, vocês estão gostando do papo com a Carla? Eu tô amando. Eu tô assim, ó, em êxtase. Já chorei, já ri, já fiz de tudo aqui. Meus gatos Será que o povo tá dando conta de eu viajei? Não, mas aqui em casa, você pode viajar até a Lua. Aqui é tudo permitido, Carla. Aqui em casa tudo é permitido. Ai, que... Gente, querem mandar umas perguntas? Eu não sei como é que é a relação de tempo. Antigamente o Instagram caía a live. Eu quero deixar essa live salva. Eu não sei, a gente está chegando a 1 hora. Vamos ver se você topa, Carla, ficar mais uns 15 minutinhos, só para de repente responder as perguntas das pessoas. Sim. E aí, qual que seria a ideia? Encerrar essa, porque eu não sei como é que é a questão de tempo, para deixá-la salva, tá? No meu Insta, para as pessoas poderem compartilhar. Agora eu já aprendi como é que faz isso de deixar salva. E aí a gente abre uma nova rapidinho, só para a gente fazer um bate-pronto de perguntas. Claro! Então, sim, a gente faz um pipizinho, um intervalinho de água e voltamos aqui, com certeza. Carla, ó, daqui uns minutinhos a gente volta só para salvar essa live, tá, pessoal? Beijo!